Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos para a aula de número 35 do curso de Teologia da Cúrio Centro Educacional. Nós estamos ainda no módulo de Eclesiologia, já falamos sobre a natureza da igreja, falamos sobre a origem da igreja e no tema de hoje nós vamos falar sobre as características da verdadeira igreja. Então vamos aprofundar aí no estudo eclesiológico. Apresentando o resumo da videoaula de hoje, ela apresenta a discussão sobre a verdadeira e a falsa igreja de Cristo. O objetivo desse nosso encontro é auxiliar em uma análise mais coerente sobre a verdadeira igreja. Aprofundando um pouco mais sobre essa temática, entendendo as características da igreja que vão nos fazer aí entender o que é a verdadeira igreja e o que não é a verdadeira igreja. Antes de nós chegarmos nas características, vamos trabalhar aqui alguns tipos de igreja. Tipos estes que estão relacionados ao Novo Testamento. Tá? São identificações que a gente encontra com embasamento bíblico. Nós vamos ter a questão da igreja universal. Então, em vários textos neotestamentários, a gente vai ter aí a ideia, a igreja de Cristo, os eleitos, a assembleia. Então, está relacionado não a um grupo específico, não a uma localidade, né, no qual algumas pessoas ali se reuniam, mas está realmente referindo a igreja de uma forma geral, uma igreja de forma universal que se estende, né, desde a primeira geração da igreja até as gerações contemporâneas. Mas o mesmo Novo Testamento também faz alusão à questão da igreja local, no sentido não de estruturas materiais, mas de pessoas. Nós estamos falando ali dos irmãos que se reuniam na Galácia, né? Nós estamos falando também dos gentios que se reuniam lá em Roma. Nós temos também a comunidade de Éfeso, que ficava ali naquela região. Então nós tínhamos um grupo de irmãos. Não sabemos por certo em qual localidade que eles se reuniam, mas o Novo Testamento faz alusão a esse grupo de irmãos, sendo essa igreja uma igreja particular, uma igreja não universal. Apesar dos irmãos fazerem parte também da igreja universal, ali o texto está sendo referenciado a uma particularidade da igreja, a um grupo restrito. Para ajudar a gente a identificar melhor a diferença da igreja local com a igreja universal, na igreja universal nós temos a questão da igreja como organismo, essa universalidade. Nós podemos entender que ela é uma igreja espiritual. Então quando a gente imagina essa igreja, quando a gente tenta visualizar essa igreja, a gente não consegue ampliar a dimensão física pela quantidade de pessoas. Então nós temos a ideia de uma assembleia espiritual, certo? Ela é universal e ela é eterna. É a igreja que ela vai perdurar. A gente pode passar geração em geração, mas a igreja de Cristo, essa igreja espiritual, ela vai vencer o tempo e vai permanecer com o Senhor na eternidade. Já a igreja como organização, a igreja que é composta de um grupo específico de irmãos, nós temos ela como uma igreja empírica, uma igreja que se desenvolve a partir dos relacionamentos, é uma igreja experiencial. Então a gente tem, por exemplo, o relato da igreja de Corinto. Então quando nós estudamos, principalmente a carta de Paulo, tanto a primeira como a segunda aos irmãos de Corinto, a gente vai ali vendo aquela igreja que é uma igreja de experiência, de vivência, de relacionamento, de acontecimentos, de fatos. Então ela tem essa característica. Ela é local, o próprio nome, a igreja que está em Corinto, é a igreja de Cristo,
mas que está situada em um local, né? Então ela tem essa característica. E ela é histórica, né? Ela tem uma história, né? A maioria, né, das igrejas, né, segundo alguns estudiosos, todas aquelas igrejas, elas acabaram se perdendo ao longo da história, né? A gente não tem continuidade. Então ela é histórica, ela tem um começo, meio e fim. Então para você conhecer essa igreja, você vai conhecer através do estudo da história. Bom, até aqui nós falamos de uma forma geral, algumas características, né? Agora nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, né? E entender aí qual que é a igreja verdadeira. Olhando aqui para o nosso contexto, hoje nós não temos mais aquela igreja lá dos apóstolos, a gente sabe que o que a gente vai saber dessa igreja é o que está registrado no Novo Testamento. Então, hoje nós temos um outro contexto, né, eclesiástico de igreja. Então, como que nós vamos conseguir identificar as igrejas de hoje com raiz nessas igrejas apostólicas que são, né, na verdade, as raízes verdadeiras da eclesiologia? Bom, diante desta pergunta, nós vamos ter aqui algumas respostas, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. Talvez vocês já ouviram, talvez seja até uma resposta que esteja em mente, né? Nenhuma, alguns vão dizer que nenhuma, igual aquelas igrejas, a igreja verdadeira não existe, todas as igrejas se apostataram, se desviaram. Outros vão dizer que todas, você está falando em nome de Deus, é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus, então todas, né? Algumas diferentes de outras, mas todas têm que ser reconhecidas como igreja. Aí tem aqueles que vão dizer que só a minha, os sectários, só a minha igreja é a certa, né? E nós temos aqui uma posição mais ponderada, né? Algumas, não vamos dizer que nenhuma, também não vamos dizer que todas, não vamos dizer também só a nossa, que seria, né, restringir demais, mas algumas sim são. Nós precisamos descobrir quais são essas igrejas. Como a gente vai descobrir quais são essas igrejas que são as verdadeiras? Antes de apresentar algumas características que vai nos ajudar a entender quais são as igrejas verdadeiras, não vai ser eu que vou apontar aqui, né? Eu quero fazer uma reflexão com vocês, é o estudo da eclesiologia, a gente vai trazer alguns fundamentos e aí nós vamos depois, cada um particularmente, investigar para poder chegar a essas respostas, tá? Mas antes de nós tratarmos essas características, é importante a gente entender que as igrejas, estou falando agora de igrejas locais, elas não são uniformes, tá? A gente tem aí, né, as mais espirituais e as menos espirituais, mais espiritual e menos espiritual, porque ela é composta de pessoas. Então, a gente não pode dizer assim, todas as igrejas têm que ser iguais, né? A gente vai ter algumas igrejas melhores do que outras igrejas. Então, o fato de uma igreja ser inferior a outra igreja não faz dela não ser igreja de Jesus. Ela é igreja, mas ela não atingiu a maturidade da outra igreja. Então é isso que nós precisamos ter, né, essa percepção. Primeira característica. Todas essas características que serão apresentadas, elas devem fazer parte da igreja verdadeira. Se não tiver, pode ter 3. Se não tiver uma, não vai ser. Afinal, uma que tiver uma, ela vai ter as 3, porque elas estão interligadas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, governo de Cristo. A igreja não é do pastor, não é do reverendo, não é do líder, não é da comunidade. A igreja é de Cristo. Então, o governo tem que ser o governo de Cristo. Então, Cristo tem que governar. Quando a igreja ela passa a ter os interesses próprios acima dos interesses de Cristo, ela deixa de ser igreja. Ela pode ser igreja a partir do momento que Cristo realmente governa. Quando Cristo deixar de governar, ele é soberano sobre tudo, na verdade, a igreja vai continuar, mas aquela instituição, as pessoas, elas vão, na verdade, se despir da verdadeira igreja. Então, a marca da verdadeira igreja, a gente pode identificar, é quando Cristo, é a primazia da igreja, é ele que governa, ele que sustenta, tudo está nele, tudo é para ele. E se Cristo é o cabeça, a igreja
né? Ela tem que ser bíblica. Cristo vai governar a partir da sua palavra. Então, todas as ações, os desenvolvimentos, a missão da igreja, as ações da igreja, elas devem ser pautadas naquilo que Jesus já disse através da sua palavra. Então ela tem que ser bíblica. Uma igreja que não coloca a palavra de Deus como regra máxima, ou não só regra máxima, como regra única a ser seguida, ela perde, né, a referência do Cristo. Ela é uma igreja profética. A verdadeira igreja, ela tem uma mensagem para o mundo. Passa-se gerações, gerações vêm, gerações se vão, mas a voz de Deus, ela ecoa através da sua igreja. Então a igreja, ela tem um papel importante de ser uma voz, ser uma luz para um mundo em trevas. Então, uma igreja fechada em si mesma, uma igreja que não anuncia as boas novas do reino, que não traz uma mensagem de transformação, de arrependimento, de verdade, ela não é uma igreja. Se ela está realmente governada por Cristo, ela é bíblica, ela tem que ser uma igreja profética. E concluindo aqui as características, a igreja que ela é governada por Cristo, ela é bíblica, ela é profética, ela vai ser perseguida. A igreja de Cristo, ela é marcada pela perseguição. Quando a igreja, na sua história, ela é relatada como a perseguidora, quando ela é amiga do Estado, quando ela é amiga do sistema, quando ela consegue dialogar bem no mundo, ela deixa de ser igreja, porque a igreja, com a sua identidade, é uma identidade que é contrário ao sistema do mundo. Então, a igreja tem como marca a perseguição. Isso é dentro de uma análise histórica, dentro realmente dos fundamentos epistemológicos da igreja. Aquilo que é os fundamentos de saber, de conhecimento, de fonte de entendimento, vai contrário àquilo que nós temos como sistema de mundo. Pessoal, terminamos aí mais uma videoaula. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Agora nós nos encontramos na próxima videoaula, no qual nós vamos estar fazendo aí o fechamento do módulo Eclesiologia. Vamos falar sobre a missão da igreja, tá certo? Então aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até mais!